Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, como foi o domingo de vocês? Descansaram um pouco? Sei que no sábado vocês gravaram os vídeos de aula de tio Jorge e tia Vivi, não foi isso? E também responderam praticando de caligrafia que tia Janeiro pediu, não foi isso? Vocês estão de parabéns! Vamos hoje iniciar nossa aula com a disciplina de História, onde vocês vão pegar o livro de História e atividades de reforço. Atividades vai ficar um pouquinho reservado na mesa de estudos, aguardando finalizar o nosso assunto em História. No livro de História, iremos abrir na página 46, na segunda coluna, que corresponde ao assunto Entradas e Bandeiras. Entradas eram expedições chefiadas pelo governo de Portugal, onde essas expedições elas não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, elas também invadiram. E além de elas serem chefiadas pelo governo português, elas, ao expandir para outras localidades, quando elas encontravam grupos de indígenas, elas os matavam, essas expedições. Já as bandeiras eram expedições formadas pelos colonos e eles também ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas. Nas bandeiras, houve alguns bandeirantes que melhor se saíram nessas expedições. Vamos fazer nossa leitura, entender melhor o assunto e vocês, que quando é para ler aí em casa, tá certo? Vamos ler o assunto. Entradas e bandeiras. O governo português resolveu organizar expedições, grupo de pessoas que viajavam com a finalidade específicas para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão, na altura do Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram a de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias, Belchior Dias, Moreira e Pedro Teixeira. Vamos agora para as bandeiras. Bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. Ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas. Grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidades do seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. As bandeiras eram compostas de várias pessoas. Existiam as pessoas que as chefiavam, como os capitães. Existiam pessoas que as guiavam, já que conheciam as matas, os mamelucos. Ainda participavam delas índios mansos, negros, padres, mulheres e crianças. Fazer parte das bandeiras não era nada fácil. Muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, como fome, ataques de índios, animais selvagens e doenças, etc. Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montar
cada região também organizavam uma plantação. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam alimentos das espécies vegetais nativas. Também procuravam acampar próximo dos rios para ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois este já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, à exceção de algumas cidades criadas, as expedições despovoaram regiões, pois destruíram tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Vamos agora para o ciclo das bandeiras, em que houve alguns bandeirantes que se destacaram melhor. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclo da caça ao indígena e ciclo da mineração. O ciclo da caça ao indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras. Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos. Quais são eles? Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, chamado Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. Antônio Raposo Tavares foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro pelo interior, em busca de indígenas para vender como escravo. Esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuítas localizadas em territórios espanhóis. Tais ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Manuel Preto foi fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guaiará, em 1628. Fernão Dias Paz ficou conhecido como caçador de esmeralda, porque partiu de São Paulo à procura de esmeralda. Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de pedras verdes, que acreditava serem esmeraldas, o que lhe rendeu o título de governador das Esmeraldas. Também foi o responsável por dar início ao período de mineração do ouro em Minas Gerais. Bartolomeu Bueno da Silva foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso não lhe dissesse onde encontrasse ouro. Com medo, os indígenas disseram. Por esse motivo, ficou conhecido como Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região, onde atualmente é o estado de Goiás. Borba Gato era genro de Fernão Dias Paz. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão. Quando então descobriu ouro na Serra Sabarabuçu e no Rio das Velhas, depois passou a ter grandes prestígio. Domingos Jorge Velho foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi.
O Quilombo dos Palmares abrigava muito escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar a exploração de riquezas minerais como ouro, diamantes, pratas, etc. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno dos rios Tietê e Paraíba. Depois, chegaram à Serra da Mantigueira e foram até o vale do Rio São Francisco, local em onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo da mineração foram Fernão Dias, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Borba Gato. Fernão Dias, que explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeralda, não conseguindo encontrá-las. Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro em Goiás. Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá. Rodrigo Arzão e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Quais foram? Descobertas de riquezas minerais, povoamento do interior do país, expansão territorial da região centro-oeste. Moções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII. Só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultantes na configuração atual do Brasil. Bom, baseado nessa leitura, que eu sei que vocês leram aí em casa, vamos responder nossa atividade de sábado, que corresponde à página 49. Primeiro, por quem era organizado as entradas? Logo no início de janeiro deu uma explicação. As entradas eram por um governo aí e as bandeiras eram pelos colonos, não foi isso? Vamos ver, se tiverem dúvida, vão ler o primeiro parágrafo de janeiro dá um tempo. E aí, vou repetir a pergunta. Por quem eram organizadas as entradas? Pela coroa portuguesa. Não foi Portugal que organizou? Mas isso então. Segundo, quais eram os objetivos das entradas? As entradas tinham um objetivo o quê? Quem lembra na leitura? Até tia Janeide deu a explicação. Vamos relembrar. Também, quando eles encontravam grupos indígenas, eles acabavam matando ou escravizando, não é? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Vamos lá? Vamos conferir a resposta. E Janeiro vai ler novamente a pergunta. Quais eram os objetivos das entradas? Elas tinham como objetivo explorar as riquezas, capturar e exterminar o grupo de índios e o reconhecimento do território.
objetivo das entradas, elas tinham o objetivo de explorar riquezas, capturar ou exterminar indígenas e explorar e reconhecer o território. Terceiro, quem comandou a primeira entrada? Quem foi que comandou, o comandante da primeira entrada? Quem lembra? Américo Vespúcio. Muito bem, quinto ano. Não esquecendo da letra maiúscula. Quarto, marque E para características das entradas e B para as características das bandeiras. Primeira, temos 6 alternativas. No livro de vocês está um abaixo do outro. Porém, como tia Janeire queria ter espaço no quadro, ela fez ao lado. Mas vocês vão dar a sequência da resposta uma abaixo da outra, tá certo? Primeiro, eram organizados pela coroa portuguesa, que foi pelo rei de Portugal. Quem foi que organizou? Era o quê? Eram entradas ou bandeiras que o rei de Portugal organizou expedições? Entradas, muito bem. Segunda alternativa, eram organizados pelos colonos. Um grupo de colonos se organizou e formou um grupo de expedições, que foi as entradas ou as bandeiras. E aí, pensaram? Foi as bandeiras. Muito bem, quinto ano. Terceiro, obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Quem foi que obedecia? Foi as entradas ou as bandeiras? E aí no livro está falando. Descobriram? Entradas, muito bem. Da sequência, mas tia Janeire colocou ao lado, lembrando, não é isso? Não obedeceu ao Tratado de Tordesilhas. Foi as entradas ou os bandeirantes que não obedeceram? Tempinho para vocês pesquisarem. Foi os bandeirantes, muito bem. Tinham o objetivo de explorar e reconhecer o território. Quem era que tinha o objetivo de explorar e reconhecer o território? Foi as entradas ou foi os bandeirantes, as bandeiras? Quem era que tinha essa finalidade de conhecer o território? E aí? As entradas, parabéns, quinto ano. Tenho certeza que acertaram. E última alternativa, era composta por habitantes da região. O Brasil era povoado, mas também já tinha habitantes na região que fizeram parte das, o quê? Bandeiras, não foi? Muito bem. Vamos agora para a nossa quinta questão. Marque um X na resposta correta para completar a frase. Letra A. Os bandeirantes partiram de Pernambuco, São Paulo ou Bahia? Eles partiram de onde? Eu lembro que eu li e tinha lá, eles partiram de... E aí, quem lembra? De São Paulo, muito bem. Vamos marcar São Paulo. Letra B. Os tracinho chefiavam as bandeiras. Eram os mamelucos, os
os negros ou os capitães? Observe, quando vocês marcarem a alternativa, irão escrever no espaço. E também estava abaixo da outra, que a Janeide fez ao lado. Lembra que, na leitura, quando fizemos, falamos que os mamelucos eles tinham conhecimento da área. E eram chefiados por quem? Pelos capitães. Muito bem, quinto ano. Copiamos a palavra para completar a alternativa. Sexto, quais foram os ciclos das bandeiras? Teve 2 ciclos. Quais foram esses 2? E aí, que lembra? Um ciclo foi da casada do indígena, que eles eram vendidos como escravos. E o outro era dos minerais, a procura de mineral. Sétimo, qual o objetivo do ciclo da caça aos indígenas? Qual era esse objetivo? Eles caçavam os indígenas com a finalidade de quê? Eles queriam os indígenas para quê? Vamos pensar, que a Janeide vai dar um tempinho para vocês responder, porque esse está bem fácil, né? Se eles capturavam os indígenas para ser escravo, então eles queriam que os indígenas trabalhassem na lavoura, não era isso? E qual vai ser a resposta? Eu vou copiar. Eu já expliquei mais ou menos como é essa resposta. Vocês agora vão colocar ela em prática respondendo. Que a Janeide vai responder e depois conferimos, tá certo? Além deles aprisionar os indígenas, eles também não vendiam os indígenas, lembram, para escravizar? Então, vou ler a alternativa da letra A. Ciclo da caça aos indígenas. Foi o quê? Qual era o objetivo desse ciclo? Aprisionar os indígenas para trabalhar como escravos nas lavouras. E a letra B, o ciclo da mineração. Sabemos que mineração se refere ao ouro, à prata, a pedras preciosas. Então, esse ciclo da mineração, qual era o objetivo dele? Era explorar o quê? Que riquezas? Eram explorar as riquezas minerais, como ouro, prata, pedras preciosas, etc. Não é isso, quinto ano? Vou voltar a ler a alternativa B. Qual era o objetivo do
do ciclo da mineração. Achar riquezas minerais como ouro, prata, etc. Não é isso? Até teve um dos bandeirantes que morreu com um saco de pedras preciosas verdes que ele achava que era esmeralda, não era isso? E o oitavo quesito. Vamos lá para a oitava questão. Quem era o caçador de esmeralda? Qual foi o bandeirante que partiu de São Paulo em busca de esmeralda? Como eu falei na sétima questão, ele até morreu com um saco de esmeraldas na mão. Quem foi ele? Quem lembra? E aí, ele está na classificação dos bandeirantes. Foi quem? Quituano Fernando Dias Reis. Muito bem. Vamos agora para a nona questão. Nona questão. Quem era Arangueira e por que ele era conhecido assim? Vocês lembram que ao ler o assunto, falamos que teve um bandeirante e ele ficou conhecido com este apelido de Arangueira porque ele colocou fogo no aguardente e fez com que os índios acreditassem que ele ia fazer o mesmo. Daí os índios colocaram esse apelido, Arangueira, porque na língua dos indígenas quer dizer diabo velho. Vamos imaginar essa leitura quando tia Janeide lê o assunto e vamos responder. Primeiro vamos responder com o nome dele, que quer saber quem era Arangueira, que foi o apelido que os indígenas colocaram. E quem era ele? Se vocês não lembrar, vocês vão no livro, pesquisam o nome dele e respondem. E aí, quem era ele? Bartolomeu Bueno, muito bem. E vocês vão agora justificar por que ele ganhou este apelido, tá certo? Tia Janeide vai responder e no final vamos conferir, porque também eu já expliquei essa nona questão. Não foi Quituano.
da Silva e ficou conhecido como Anhanguera, diabo velho, porque colocou fogo em aguardente e fez com que os indígenas acreditassem que ele faria o mesmo. E Anhanguera quer dizer diabo velho, que é a língua dos indígenas, não é isso, Lituano? Tia Janeide anotou as páginas do Praticando, que é a página 50, a questão, a 10ª questão, a 11ª e a 12ª da página 50, vocês vão finalizar no Praticando em casa. Tia Janeide vai ler essas questões. 10ª questão: em quais estados foram encontrados ouro? Qual foram os estados? Eu lembro quando eu li no início no assunto. Vocês vão lá no ciclo da mineração e vão ver quais foram os estados onde encontraram o ouro. 11ª. Observe a gravura abaixo e responda as perguntas a seguir. Vocês vão observar todo o desenho, vão observar o que é que o desenho está explicando, porque embaixo do desenho da imagem está dizendo que é uma lavagem de ouro, a gravura de Rugentes, no século XIX. Observaram todas as informações dessa imagem e vão responder a alternativa A e B. O que representa já está explicando embaixo dessa imagem. E a letra B, quem fez a gravura e em qual período? Temos o autor dessa gravura e o ano em qual período foi. Bem fácil, não é? A 12ª, vocês vão ler um texto e vão responder as perguntas baseadas no texto. A alternativa A e B e C. Vamos ler o texto. Cada ano vem nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas das cidades, vilas, concovos e sertões do Brasil. Vão brancos, pardos e pretos e muitos índios, de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil nem convento nem casa. Leram esse texto? Vamos responder as perguntas. A alternativa A é quase uma interpretação, porém baseado em história, no assunto que estudamos. De onde vêm as pessoas para trabalhar nas minas? Observem no texto. Letra B, como eram as condições dessas pessoas? Eram vários, eram homens, velhos, tinha criança não era, tinha mulheres, não era isso, e mais pessoas. E a letra C, quem fez esse relato, vocês vão observar que foi um relato de algum autor. Vocês vão ler quem foi, que tem o nome da pessoa que relatou esse texto. Vamos agora para o livro de reforço. Na disciplina de História, o mesmo assunto, não esquecendo de colocar a data na página 79. Siga as coordenadas dos quadros abaixo e encontre no diagrama o nome das expedições que tinham como objetivo a penetração no interior do sertão. Vocês sabem que tem um quadro em que ele está numerado, a numeração está junto com as letras. Vocês vão seguir a regra de cada letra com o seu número e vão colocar a letra que corresponde. No final, vocês vão ter qual foi o nome das expedições. O segundo, como ficou dividido o bandeirantismo? O bandeirantismo.
teve um ciclo de tal coisa e o outro. Quase que tia Janeide respondia. Terceiro, responda as questões abaixo. Quais é a alternativa A e B? Na A, quais eram os objetivos das expedições bandeirantes? E na letra B, quais eram os objetivos das expedições das entradas? Quarta e última questão, vocês vão pintar as respostas corretas. Desculpa, alternativa A, entradas eram expedições financiadas por quem? Vocês vão pintar o correto. Bandeiras eram expedições financiadas por quem? Vocês vão lá pintar a alternativa correta. Dessa maneira, finalizamos nossa aula de história hoje. Espero que todos fiquem em casa, se cuidem e até amanhã. Tchau e fiquem com a proteção de Papai do Céu.